A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 10, está escrito: que morreu por nós, para que, quer vivemos, quer durmamos, vivemos juntamente com Ele. A morte do Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição, ela se deu por um só motivo. Foi que para que, através da sua morte, pudéssemos ser justificados dos nossos erros, dos nossos pecados, de tudo aquilo que contraria o querer, de tudo aquilo que contraria a vontade do próprio Senhor Jesus Cristo, como Deus absoluto, Criador dos céus e da terra, e consequentemente, para que nós pudéssemos ter a chance, poder ter a oportunidade e de nos aproximarmos novamente dele, como éramos anteriormente no Jardim do Éden. Quando nós não vivíamos no pecado. Então, a morte dele deu para justificar, porque foi isso que ele ensinou para o seu povo no Antigo Testamento, que era preciso o derramamento do sangue de um cordeiro imaculado, para que o perdão fosse concedido. Então o Senhor ele jamais vai contrariar a sua palavra. O Senhor jamais vai dizer algo que seja ao contrário que a sua Bíblia fala. Aquilo que ele relatou aqui através dos profetas, através dos apóstolos e tantas outras pessoas que foram inspiradas pelo Senhor Jesus Cristo para compor a Bíblia. Então o Senhor precisava cumprir a sua palavra, já que até então todas as formas, todas as maneiras, todos os métodos utilizados pelo Senhor Jesus Cristo para fazer com que nós nos aproximássemos dele havíamos fracassado, quer seja com Moisés, que guiou o pessoal no rio, no mar vermelho, quer seja com os profetas, todos fracassaram, porque o pecado do povo, por mais que eles pela sua fala, pela sua boca, eles pediam perdão, mas dentro do seu coração, aqui na sua mente, o povo ele não conseguia se voltar para o Senhor. Eles não conseguiam ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Então houve a necessidade do Senhor preparar algo santo, algo fiel que verdadeiramente de uma vez por todas pudesse justificar o homem perante toda a humanidade e perante o príncipe dessa terra. E ele pensou consigo: como farei isso? De que forma farei isso? Se eu não acho ninguém apto, se eu não acho ninguém capacitado para que através dele, através da sua palavra, através da sua exortação, o povo pudesse voltar-se para ele. Até que ele pensou: então irei eu mesmo, pessoalmente eu irei. Aí o Senhor Jesus Cristo, ele olhou aqui para a terra, encontrou uma jovem adolescente chamada Maria e viu que o seu coração, que a sua mente era obediente a ele, estava voltado para ele. E aí escolheu para que ela pudesse gerar o seu corpo físico, esse corpo material. Feito isto, o Senhor começou a ensinar e começou a exortar o povo
mostrando o que era preciso, o que era necessário para que o povo pudesse se aproximar dele, para que o povo tivesse ligado a ele e afastado do pecado, longe das coisas erradas, longe do vitimismo, longe da lacração, longe dos desejos carnais. Porém, a religião, os religiosos não concordaram com aquilo que estava sendo pregado pelo Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo contrariava o que a religião falava. Para os religiosos era melhor que o povo pecasse e pegasse aí a sua oferta, pegasse aí o seu dízimo, o seu sacrifício, levava perante o trono do Senhor e sacrificava, porque aqueles líderes religiosos faturavam com isso. Algo que não é muito diferente dos dias de hoje, onde as igrejas faturam milhões e milhões através da fé alheia, através da filosofia, do pensamento que ele coloca e o povo abraça, porque lhe falta entendimento, lhe falta sabedoria, lhe falta conhecimento da palavra do Senhor. E essa falta se dá por falta de interesse. Porque quando eu tenho interesse em ler a Bíblia, quando eu tenho interesse em estudar a palavra do Senhor Jesus Cristo, eu não permito ser enganado pelo povo. Eu não permito ser ludibriado por falsos pastores, por falsos profetas. Mas eu tenho a plena certeza que o meu bom pastor, o meu Senhor Jesus Cristo, Ele há de me guiar por caminhos que não são aqueles que eu quero, mas são caminhos na qual eu preciso passar. Nem sempre o caminho do Senhor será o que nós queremos, mas sim o que nós necessitamos passar. E uma vez que o Senhor fez isso, Ele começou a gradear, a bater de frente com a religião. Por isso que muitos proprietários de igrejas hoje têm pegado o fato da Priscila Alcântara, que de Priscila Alcântara se tornou só Priscila, para falar com que você deve se filiar à igreja dele, para que você não venha esfriar na fé. O que eles esquecem é que Judas Iscariote, até o último dia da sua vida, ele estava ao lado do Senhor. Todavia, ele não pertencia ao Senhor. Então, quando você vê uma pessoa que se dizia cristã, estava fazendo, entre aspas, a obra do Senhor, e que de repente ela se volta para os desejos da sua carne, ela se volta para aquilo que o mundo lhe oferece, você pode ter a plena certeza, você pode ter a plena convicção que essa pessoa jamais pertenceu ao Senhor, ela jamais esteve com o Senhor, ela caminhou ao lado do Senhor, mas nunca teve o interesse de conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Então não se deixe ser enganado por esses falsos pastores que vão pegar o caso mais recente para justificar a necessidade de você pertencer a uma instituição religiosa. O que você tem que fazer é se apegar à Bíblia Sagrada, é se apegar ao que a palavra do Senhor diz, para que você possa ter uma vida real, uma vida verdadeira, uma vida conjugal com o Senhor Jesus Cristo, longe de toda balela religiosa, porque o interesse da religião nunca foi salvar a alma. O interesse da religião é arrecadar dinheiro, é manter a luxúria, é manter os prazeres dos seus líderes. Nunca é pregar a palavra. Eles até utilizam de forma isolada versículos que vão fazer com que você acredite que ali é o lugar do Senhor Jesus Cristo, que aquele altar que ele construiu ali é o altar do Senhor Jesus Cristo, quando na verdade a igreja do Senhor é você.
O altar do Senhor Jesus Cristo está na sua mente, no seu coração, para que você possa servir o Senhor Jesus Cristo de todo o seu querer, de toda a sua vontade. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 51, está escrito: ora, isso não disse ele por si mesmo, mas disse, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu para que toda a humanidade fosse justificada perante Ele. Nós que agora estamos em Cristo, nós que confessamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador, nós também estamos crucificados com Ele. Estamos sendo mortos a cada dia, ao abrir mão do nosso querer, ao abrir mão do nosso desejo, abrir mão da nossa vontade, para que o Senhor Jesus Cristo, Ele possa sobressair da nossa vida, Ele possa crescer sobre nós, para que assim a sua palavra, o seu evangelho seja pregado, seja anunciado. Uma vez que o Senhor morreu por toda a humanidade, todos aqueles que estão em Cristo, está morto para o mundo e vivo para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e vivo para falar a verdade, vivo para ensinar os caminhos do Senhor, vivo para demonstrar com a sua própria vida o que é servir, o que é seguir, o que é obedecer o Senhor Jesus Cristo. Porque quando uma pessoa que se diz cristã, ela não age assim. Quando a pessoa que se diz cristã, ela não tem isso na sua cabeça, que agora ela está morta para o mundo, mas que ela está vivo para fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo e não mais o seu querer. Ela não fica se apegando a tempo religioso, ela não fica fazendo campanhas, ela não fica fazendo correntes a fim de obter aquilo que ela queria, aquilo que ela deseja, aquilo que ela sonhava, mas ela simplesmente busca agora agradar. Ela busca agora a presença do Senhor Jesus Cristo. Ela busca agora dar um testemunho do Evangelho de Cristo Jesus, mostrando com a sua própria vida aquilo que o Senhor fez para ela e a promessa do Senhor a ser cumprida sobre a vida dela. Mortos para o mundo, vivos para Cristo. Uma vez que o sumo sacerdote Caifás profetizou que o Senhor Jesus Cristo deveria morrer por toda a nação, nós que estamos hoje em Cristo Jesus, estamos mortos para os nossos desejos, estamos mortos para as nossas vontades e vivos para fazer o querer, o desejo de Cristo Jesus nas nossas vidas, de maneira que não vivamos mais nós mesmos, mas Cristo vive em nós, e sobre a nossa vida o Senhor há de resplandecer, o Senhor há de atuar, o Senhor há de agir, há de fazer a sua obra. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 9, está escrito: porque para isso Cristo morreu e ressuscitou, e tornou a viver, para que Ele pudesse ser Senhor, tanto dos mortos como de vivos. A morte do Senhor Jesus Cristo se deu para que Ele justificasse tanto a nós, tanto aqueles que já dormem, tanto aqueles que reposam, que aguardam nele, que esperam dele o momento, a hora
de obter a salvação. Então entenda, assim como o Senhor morreu, ressuscitou e viveu novamente para ser Senhor, tanto dos vivos como dos mortos. Fomos mortos com Cristo, enterrados no batismo pelas águas, ressuscitados pelo batismo no Espírito Santo. E agora vivemos para fazer o querer, para fazer a vontade do nosso Deus, a vontade do nosso Senhor, a vontade do nosso Salvador, sobressair sobre as nossas vidas. De modo que agora não vivamos nós mesmos, mas Cristo vive em nós. E através de nós, o Senhor Jesus Cristo, Ele há de pregar o seu Evangelho, Ele há de anunciar as boas novas, Ele há de alcançar toda a humanidade. Basta a gente dar o primeiro passo, basta a gente caminhar em direção ao Senhor Jesus Cristo, estudando a sua palavra, meditando naquilo que o Senhor tem nos dito, tem nos falado, a fim de que pela luz da palavra a gente possa alcançar, a gente possa obter, a gente possa ser agraciado, a gente possa ser salvo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 11, está escrito: e por ter conhecimento perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E por teu conhecimento perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Nós somos discipuladores, não somos pastores de igrejas, porque temos um só pastor, temos um só Senhor, um só Salvador, que é Jesus Cristo. Mas somos professores, somos educadores, somos discipuladores da palavra do Senhor. A nós foi confiado a palavra, a nós foi confiado o Evangelho de Cristo Jesus, para que a gente pudesse ensinar, para que a gente pudesse compartilhar, para que a gente pudesse debatermos juntos aquilo que a palavra diz, aquilo que a palavra nos revela, a fim de que possamos estar em paz, possamos estar em comunhão, possamos estar em fidelidade com o Senhor Jesus Cristo. Então, na responsabilidade que o Senhor nos deu de educador da sua palavra, devemos pregar o seu Evangelho, devemos levar a todas as pessoas aquilo que recebemos do Senhor Jesus Cristo, para que de tal maneira elas possam vir reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Deus absoluto, e voltando-se a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, elas possam se converter dos seus caminhos, elas possam se converter daquilo que ela escolheu, daquilo que ela optaram por seguir. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 4, está escrito: o qual se deu por nossos pecados, para que pudéssemos levar do presente mundo maligno, conforme a vontade de Deus, nosso Pai. O Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser afastados das coisas malignas, das coisas que não estão conforme o seu querer, que não estão conforme os seus ensinamentos, mas para que a gente pudesse firmar cada vez mais na presença do Senhor Jesus Cristo. Não é fácil você escolher o caminho estreito,
Não é fácil você optar pelo caminho da dedicação, do trabalho, do esforço. Mas a verdade é que aquele que vencer, aquele que conseguir rejeitar os desejos da sua carne, aquele que resistir os desejos do mundo, aquele que negar as oferendas de Satanás, esse receberá no final da sua vida, no final da sua história, que é apenas o começo da nossa eternidade, por parte do Senhor Jesus Cristo, que há de vir nos recepcionar pessoalmente, nos convidando para podermos entrar na sua casa, entrar na sua presença, para que ali possamos estar por toda a vida. E nesse conceito, nessa virtude, é que apegamos, porque confiamos no Senhor. Confiamos que o Senhor haverá de interceder por nós. Ele há de ter clemência para conosco. E nos fará obedecer, nos fará caminhar, nos fará nos tornar pessoas dignas, decentes, incorruptíveis, que procuram sempre agradar ao Senhor, que procuram sempre fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo sobressair na sua vida, sobressair sobre o seu querer, sobre a sua vontade, sem se preocupar com o dia de amanhã, sem se preocupar com as coisas que há de acontecer conosco, com as coisas que há de suceder, mas firmes na palavra, firmes no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque cremos no poder do Senhor, cremos na bondade do Senhor, cremos na estruturação que o Senhor tem feito nas nossas vidas, de modo que a gente possa entender, a gente possa compreender, a andar, a caminhar, a seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, está escrito: portanto, não durmamos como se fazem os outros, mas vigiamos e sejamos sóbrios. O não dormir é deixar de ler a palavra do Senhor Jesus Cristo. Quando uma pessoa não lê a palavra do Senhor, quando a pessoa não procura adquirir conhecimento, adquirir sabedoria, ele passa por um processo de transformação, ele passa por um processo de mudança na sua vida tão grande que o próprio Senhor vem ministrar sobre a vida dele. Assim como ele fez com o apóstolo Paulo. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ele vem te ensinar aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, a fim de que você possa caminhar, você possa seguir, você possa se sentir orientado por aquilo que o Senhor tem, por aquilo que o Senhor quer, por aquilo que o Senhor almeja, por aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. De modo que agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, é para que eu possa fazer, é para que eu possa seguir, é para que eu possa obedecer a sua palavra. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 38, está escrito: porque ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque todos que vivem para ele. Todos nós vivemos para o Senhor Jesus Cristo. Todos nós vivemos para fazer, para agradar, para cumprir o que o Senhor tem, o que o Senhor quer para nossas vidas. Nada é de nós mesmos, nada é de nós por nós quer, mas todos que estão em Cristo
faz parte de Cristo, está em Cristo, vive em Cristo. Para que dessa maneira, desse modo, a cada dia, a cada caminhar, a gente possa entender, a gente possa compreender que já não somos mais nós mesmos, mas Cristo vive em nós. Cristo direciona nossas vidas. Cristo controla o nosso querer, a nossa vontade. De modo que agora Ele tem o domínio total e completo da nossa vida. E se porventura existe alguém que está ouvindo esse podcast ou que está ouvindo essa mensagem e quer dividir a glória do Senhor Jesus Cristo como Deus absoluto com alguém que não seja o próprio Senhor Jesus Cristo, estamos fadados a perecer, estamos fadados a pecar, porque uma vez que não andamos conforme o querer, o desejo do Senhor Jesus Cristo, que é que todos aqueles que entregam sua vida a Ele possa pregar a sua evangelho, possa pregar a sua palavra. E o choro, o pranto é imenso, porque é impossível andar, é impossível caminhar, é impossível que conseguimos dar um passo à frente sem basearmos no Senhor, sem basearmos a nossa vida em fazer o querer, a vontade do Senhor sobressair sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 23, está escrito: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Que o desejo de cada um que se diz cristão, que se diz seguidor do Senhor Jesus Cristo, quer seja dentro da igreja católica, quer seja dentro da igreja evangélica, ou seja, livre da religiosidade, que o nosso desejo possa ser estar com Cristo, possa ser morar com Cristo, e não de tentar buscar, e não de ficar buscando satisfazer a nossa carne, o nosso ego desse mundo, mas que possamos buscar o direcionamento do Senhor, a fim de que a cada dia, a cada manhã, a nossa vida ela seja guiada, ela seja direcionada, ela seja voltada de forma exclusiva para o Senhor Jesus Cristo. Não pertencemos mais a nós, agora pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Dessa maneira, o nosso desejo tem que ser único, é de partir e estar com o nosso Senhor, é habitar com o Senhor Jesus Cristo. Que isso seja o seu desejo nesse dia, que esse possa ser a sua vontade, o seu bater mais forte, que você possa andar, que você possa caminhar de forma verídica, de forma real e sincera na presença do seu Deus, do seu Senhor, do seu Salvador, Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.